Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, olhando para a liturgia da palavra deste domingo, nós poderíamos tomar uma única palavra que definiria toda esta liturgia. Qual que seria essa palavra? Luz. Há uma insistência nesta liturgia de hoje de falar da luz. E contrário à luz é a escuridão. Por isso que no início da celebração eu dizia, seria bom que nós olhássemos para dentro de nós e tentasse perceber que em nós há luzes e trevas, há luzes e sombras. E a liturgia de hoje nos ajuda a entender que nós podemos lançar nesta parte que está dentro de nós, que é sombra, que é escuridão, nós podemos lançar uma luz e fazer com que a nossa vida seja uma vida mais iluminada. Para isto, eu queria partilhar com vocês 3 coisas. Antes de partilhar essas 3 coisas, chamar a atenção para o seguinte: aqui nós temos uma vela, e a chama da vela. Quem é capaz de enxergar a chama da vela? Apenas aquele que tem coragem de abrir os olhos e fixar, olhar para a vela,
senão não é capaz de enxergar a chama da vela. Por que eu estou dizendo isso? Quem é capaz de receber essa luz, que para nós já ficou bem claro, que é a presença de Deus, é aquele que é capaz de abrir o coração. Não é só ter um sentimento religioso, não é só ter uma religião por tradição, ou seja, sou católico porque meu pai, ou meu avô, ou minha avó foram católicos. Não, sou católico porque eu fiz uma experiência pessoal de Jesus Cristo na minha vida. Abri os olhos e fui capaz de enxergar a luz que é Cristo. Então, quem é capaz de fazer essa experiência? Quem abre o coração para permitir que Deus seja capaz de entrar. Então, 3 coisas que eu queria partilhar com vocês, a partir do Evangelho, é o seguinte. Primeiro, o chamado que acontece aqui. Nessas 2 duplas de irmãos, diz que Jesus passou e viu. E eu chamo a atenção para o seguinte, né? Primeiro, não somos nós que vemos Deus. É Deus que nos vê. Nós somos atraídos por Deus, mas não coagidos. Somos atraídos, amados, mas nós não somos obrigados a olhar para Deus, a seguir a Deus, ou a ter Deus no coração. Faz isto quem quer, com liberdade e com muito amor. Então a primeira coisa é o chamado, Deus que vê, Deus que chama. Essas 2 duplas de irmãos poderia muito bem dizer: não, nós não queremos nada contigo. Como Deus também poderia não, como Deus chama cada um de nós. Você está lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, Deus te chamou, mas você poderia livremente dizer: não quero. Você poderia, você é livre. Aqui nós deparamos com o dom do chamado, a gratuidade de Deus, Deus que chama, e a resposta que tem que ser livre. E nós encontramos nessas 2 duplas de irmãos uma resposta livre e rápida. Diz o texto que eles imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles começaram, e aí eu entro na segunda coisa que eu queria partilhar, eles entraram num processo de conversão. Este imediatamente, não é que naquele momento eles se tornaram santos. Vocês sabem muito bem que a história desses 12, a falar só aí de Pedro como exemplo, eles erraram muito. Pedro, por exemplo, no meio do caminho, o que ele fez? Ele negou Jesus. Em alguns momentos, ele não concordava com Jesus, por exemplo, no momento do lava-pés. Naquele momento, eles apenas entraram num processo de conversão. Começaram a fazer uma experiência de Deus na vida deles. Eu diria assim, que a experiência de Deus na vida daqueles 4 só terminou no momento que eles morreram com Cristo e morreram por Cristo. Então, para dizer para nós, né? As nossas experiências de Deus e de conversão, elas só têm um início, um começo. O seu fim vai acontecer no momento que nós terminarmos a nossa vida terrena. Bom, parece que este ponto é um ponto importante. Por quê? Talvez nós nem começamos um processo de conversão. Ou talvez
estamos apenas no primeiro passo, apenas respondemos a Deus, estamos aqui, mas nos falta, nos custa ainda dar passos. Como é que eu faço isso? Eu faço isto na terceira coisa que eu queria partilhar com vocês, que é o discipulado. Essas duas duplas de irmãos foram convidadas a fazer o quê? Venham, sigam-me, estejam comigo, aprendam comigo. Ou seja, uma experiência de estar junto com Jesus. Uma coisa é ser chamado, uma coisa é dar o primeiro passo, outra coisa é estar com Jesus. Você seria capaz de dizer que está com Jesus? Você caminha com Jesus? Se você caminha com Jesus, algumas atitudes suas, minha, precisa sempre mudar. Eu preciso sempre melhorar. Eu preciso sempre, cada dia, dar passos neste estado de conversão, nesse estado de discipulado. Se nós lançarmos um olhar sobre nós mesmos, as sombras que eu tenho na minha vida não é a mesma sombras que você tem na sua vida. Por quê? Às vezes eu tenho algumas dificuldades que você não tem, e você tem algumas dificuldades que eu não tenho. É nesse lançar de luzes que Deus vai permitir a você a se tornar uma pessoa melhor. Qual a vantagem de se tornar uma pessoa melhor? Você será muito mais feliz. Quantas angústias nós trazemos no nosso coração? Quanto sofrimento nós trazemos no nosso coração por questões de relacionamento, de falta de perdão, quantas coisas, quantas mágoas nós não trazemos. Lançar uma luz sobre todo este âmbito de escuridão, de sombras, seria o quê? Seria permitir que Jesus estivesse dentro do seu coração. Jesus é a verdadeira e única luz que precisamos na nossa vida. Por isso, em pé, vamos cantar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Creio